A Receita Federal agora está monitorando Pix, cartão de crédito e até as transações em criptomoedas. O que isso significa para você? Cada pagamento, cada transferência pode ser usada para rastrear a sua vida financeira e facilitar a criação de tributos impossíveis de evitar. E não importa se você movimenta pouco ou muito, o controle está cada vez mais rígido. Será que você está preparado para essa nova realidade? E atualmente convivemos com duas economias no Brasil. A real, que acontece nas ruas, quando o engraxate ele lustra o seu sapato, ou você compra frutas no sinal, e a oficial, que é registrada no sistema do governo. Muitas vezes pessoas que atuam na economia informal, como por exemplo motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes e pequenos comerciantes, eles não declaram os seus ganhos. Você pode perguntar para qualquer motorista de Uber, qualquer vendedor que você conheça, quantos deles deveriam declarar o imposto de renda e quantos realmente o fazem. A verdade é que, mesmo quando ultrapassam os limites de isenção, a complexidade de mensurar os lucros reais e os custos operacionais torna a declaração praticamente inviável. E é nesse cenário que o governo ele enxerga uma oportunidade. Monitorar cada transação para ampliar a carga tributária. O governo já arrecada tão pouco dinheiro, né? No ano passado, mês a mês, foram recordes e recordes de arrecadação de impostos. Mas com isso eles acabam atingindo até as camadas mais vulneráveis da economia. O governo ele sabe que existe um mercado informal muito grande no Brasil, como por exemplo o tráfico de drogas e outras atividades que não pagam impostos. Porém, legalizar coisas como drogas seria muito difícil, porque a sociedade e a política não aceitariam bem essa ideia. E por isso, o governo ele tenta arrumar outro jeito de cobrar impostos desse mercado, sem entrar, claro, em discussões complicadas. E a solução encontrada é cobrar impostos diretamente sobre os gastos das pessoas, como por exemplo, as operações feitas por Pix e cartões. O problema é que isso prejudica principalmente quem já está em dificuldade, como trabalhadores informais, motoristas de aplicativos e pequenos vendedores, pessoas que dependem de não pagar os impostos para conseguir sobreviver. E para eles, essa isenção é uma das poucas vantagens que tem, mesmo com programas como o Nano Empreendedor, criados para ajudar pequenos negócios a se formalizarem. Muita gente prefere continuar informal com medo de acabar pagando mais impostos do que realmente consegue ganhar. E é exatamente aí que entra uma questão interessante. Será que aumentar os impostos ou forçar a formalização realmente traz mais arrecadação para o governo? E existe um limite para quanto a tributação ela pode crescer antes de começar a prejudicar a própria economia. E é aqui que precisamos entender um conceito econômico chamado de curva de Laffer, que ajuda a explicar porque, em certos casos, mais impostos eles podem significar menos arrecadação. A curva de Laffer é um conceito econômico que explica como a carga tributária ela afeta a arrecadação do governo. De uma forma simples, ela mostra que existe um ponto de equilíbrio. Se os impostos eles forem muito baixos, o governo arrecada pouco, beleza. Mas se forem altos demais, as pessoas elas começam a evitar pagar impostos, seja formalmente ou por meio da informalidade, e no fim, essa arrecadação ela também diminui. Ou seja, quando a tributação ela ultrapassa o limite saudável, ela desestimula a economia, reduzindo o incentivo para trabalhar, investir ou mesmo formalizar negócios. Mas aqui eu acho que o governo ele já está se antecipando. Ele quer arrecadar mais impostos de pessoas que estejam informais. Ou seja, independente você tentar fugir ou não, você vai pagar impostos. E se eu te disser que o futuro do dinheiro no Brasil vai muito além disso, com o Drex entrando em cena. Se você acha que está fora do radar, talvez seja a hora de você repensar. E antes de continuar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativarem o sininho para vocês não perderem as notificações e deixe um like, que isso ajuda bastante. E aqui você vai encontrar conteúdo sobre economia, política e investimentos. Agora sim, bora entender o que realmente está acontecendo. Por exemplo, o monitoramento do Pix e cartões. Desde que o Pix ele foi lançado, ele revolucionou os pagamentos no Brasil. Hoje bilhões de reais são movimentados todos os meses, facilitando a vida de milhões de pessoas. Mas essa praticidade, ela também trouxe um efeito colateral inevitável. O rastreamento detalhado de todas as transações e a partir de agora, de janeiro de 2025, transações acima de R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para empresas realizadas tanto por Pix, cartão de crédito ou débito serão automaticamente reportadas à Receita Federal. Isso coloca pequenos negócios, como vendedores ambulantes e trabalhadores informais que antes realmente estavam fora do radar, aqui diretamente
no foco da fiscalização. Por exemplo, se você transfere dinheiro para um familiar e os seus gastos eles não batem com a sua renda declarada, você pode acabar na malha fina mesmo sem perceber. E até a Receita Federal está utilizando inteligência artificial para cruzar dados de Pix, cartões de crédito, criptomoedas e até transações internacionais. Agora, como isso funciona? O sistema ele identifica movimentações incompatíveis com a renda declarada, como por exemplo, gastos altos e recorrentes em categorias específicas. Isso significa que em 2025 pode ser o ano com mais pessoas na malha fina da história. A intenção do governo é reduzir a sonegação fiscal, que atingiu aproximadamente 600 bilhões em 2023. E essa fiscalização, ela não vai atingir apenas os grandes sonegadores, mas também pequenas movimentações que antes passavam despercebidas. E o Drex é a moeda digital brasileira criada pelo Banco Central. Ela promete mais eficiência e segurança nas transações financeiras, além de possibilitar contratos inteligentes e automações. Diferenças entre o Pix e o Drex. O Pix ele é focado em pagamentos instantâneos, enquanto o Drex ele permite transações mais complexas como financiamentos e pagamentos programados, tudo registrado em um sistema centralizado. E se o Pix já colocou muitos trabalhadores informais no radar, o Drex pode ir muito mais longe, registrando transações que antes eram impossíveis de rastrear. E com o Drex, qualquer movimentação financeira, mesmo pequena, ela pode ser monitorada pelo governo. Isso levanta muitas preocupações sobre a liberdade financeira, especialmente para quem depende da informalidade para sobreviver. O governo ele enfrenta dificuldades para criar novos tributos e por isso o governo está focado em melhorar a arrecadação dos impostos já existentes. Agora, quem será mais afetado? E apesar de prometer atingir grandes sonegadores, essa estratégia ela geralmente penaliza mais a classe média e a classe baixa. Enquanto isso, os ricos, grandes empresas e pessoas com altos rendimentos, eles utilizam estratégias legais como a elisão fiscal para acabar reduzindo seus impostos. Enquanto eles querem arrecadar mais impostos do pobre, enquanto isso, Felipe Neto teve uma pequena isenção fiscal. Vê se pode isso. Um exemplo curioso. Você sabia que o famoso chocolate O Sonho de Valsa, ele foi reclassificado como wafer sabor chocolate para pagar menos imposto? E esse tipo de ajuste é algo que grandes empresas elas podem fazer, mas isso é inacessível para pequenos negócios. Estamos vivendo uma nova fase no Brasil, com o governo monitorando o Pix, lançando o Drex e usando tecnologia avançada para fiscalizar as nossas finanças. Isso pode até aumentar a arrecadação, mas será que o preço não é alto demais? Essas mudanças trazem dúvidas sobre a nossa privacidade e se os impostos eles estão sendo cobrados de forma justa. Me diz aí, o que você acha disso? Isso é um avanço ou mais um ataque à nossa liberdade financeira? E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E aqui a gente vai descomplicar o que parece complicado e ajudar você a entender como proteger o seu dinheiro, ganhar mais e investir melhor. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.